Olá, começa agora mais um programa Ecocenado. Veja nesta edição. Mostra de Filmes em Brasília levantou o debate do uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. Se eu estou aqui de bicicleta, eu estou tirando um carro da rua e menos poluição. Menos carro, menos CO2 na atmosfera. E o que a gente quer é mais pessoas usando a bicicleta como meio de transporte para que a gente não tenha tanto engarrafamento na cidade. O presidente do Senado fala sobre a oportunidade que o Brasil tem de se tornar uma potência em desenvolvimento econômico sustentável e também da necessidade de ajuda mundial para a conservação dos nossos biomas. Há já um acordo, inclusive celebrado desde 2015, que diz que esses países desenvolvidos devem financiar os países em desenvolvimento em cerca de 100 bilhões de dólares ao ano para esta preservação, e isso até agora não foi feito. Crise ambiental no país. Chefes dos 3 poderes anunciam medidas para o combate às queimadas florestais. 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. E a contribuição dos jovens senadores deste ano para a proteção do meio ambiente. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. O Dia Mundial Karine Beluso. Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, chama a atenção sobre a emissão de gases poluentes e de efeito estufa. Uma das iniciativas que reduzem esses lançamentos à atmosfera é substituir o automóvel pela bicicleta. Tema da mostra Ciclocine, que aconteceu na capital do país. O nosso país é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. E reduzir o uso de combustíveis fósseis é uma das metas no combate ao aquecimento global. O uso da bicicleta como meio de transporte nas grandes cidades pode ajudar muito nisso. Foi o que abordou uma série de filmes curtas e longas metragens na mostra Ciclocine, evento parte do Fórum Mundial da Bicicleta, que há 10 anos começou no Brasil, já passou por 8 países e agora voltou a acontecer aqui. Um saludo desde Medellín, Antioquia, Colômbia, para todo o Brasil. É um evento extremamente importante de conexões. Ana Carboni, coordenadora geral do Rodas da Paz. Organizações de outros países, realizado por organizações da sociedade civil. Ele é sempre gratuito, ele é sempre inclusivo. A gente busca isso, a gente conseguir integrar, todos os aspectos que a bicicleta, que são tão incríveis, trazem. Então, a gente conseguiu trazer alguns filmes bem interessantes, nacionais e internacionais. A gente tem um filme sueco que chama Bike vs Cars, que foi feito em 2015. Imagens do filme Bikes vs Cars. Em São Paulo. Então a gente vai conseguir aí ver o quanto a gente avançou. Eu entendo que isso também é um ponto importante. Entre outros filmes, a mostra também trouxe o holandês Mama Ágata, sobre uma mulher ganense Imagens de 59 do filme anos Mama que Ágata. dirige um programa de treinamento de bicicletas para mulheres migrantes e refugiadas no sul de Amsterdã, e o Elo Perdido, Brasil que Pedala, documentário que retrata lugares Imagens onde a do filme bicicleta Elo resiste Perdido, como o Brasil que alternativa de pedala. transporte para milhares de trabalhadores. Grande parte do público veio pedalando, dentro da proposta do evento, que é estimular as pessoas a deixarem o carro em casa. Andar de bicicleta é um carro a menos, né? James Soares, publicitário. Eu tô tirando o carro da rua e menos poluição. Menos carro, menos CO2 na atmosfera. E o que a gente quer é mais pessoas usando a bicicleta como meio de transporte para que a gente não tenha tanto engarrafamento na cidade. Uma cidade como Brasília, que é totalmente plana, viável andar de bicicleta, a gente percebe que as pessoas ainda ficam nos seus carros ao invés de fazer pequenos percursos de bicicleta. Assim como se você estiver andando a pé, você Renato tem que se adaptar. Rodrigues, engenheiro. Escolher um horário que não tem muito sol. Se você estiver de carro, você tem que se adaptar. Passar em lugares que não tem trânsito. Bicicleta é a mesma coisa, tem que escolher rotas alternativas, lugares com ciclovia e assim por diante. É possível, países mais evoluídos já fazem isso, então é legal que a gente faça isso também aqui no Brasil. O que a gente faz pra gente de bom, a gente tá fazendo pro planeta, Iris Magalhães, cicloviajante. É uma ação maravilhosa pra gente, porque a gente não tá gerando nenhuma emissão de gás, então a gente também não tá respirando esse gás, a gente tá se movimentando, a gente tá fazendo um exercício, a gente tá conhecendo um lugar num ritmo, num movimento humano. Então tudo isso traz
traz benefício para nós que é impossível não trazer para o planeta, né? Usar mais a bicicleta é muito bom. Não Joey só pra quem Rosa, pedala, cicloviajante. porque a bicicleta é o meio de transporte mais eficiente para deslocamentos de até 8 km nas cidades. Então, o fato de mais pessoas utilizarem a bicicleta desafoga as vias, né? Então, você tem menos congestionamentos, por consequência, você também passa menos tempo no trânsito, você melhora a qualidade de vida não só do ciclista, mas da cidade como um todo, além de diminuir a emissão de gases poluentes. Mas a tarefa nem sempre é fácil. Não basta ter a bicicleta e a vontade de fazer essa substituição. A gente precisa investir de verdade na infraestrutura e na segurança viária, estimular mais pessoas a pedalarem, conforto para quem já pedala. As vias precisam ser calmas. A cidade ela é feita para a gente transitar. Precisa de estacionamento para bicicleta, né? Não é só você ter via para a bicicleta passar. Não adianta nada eu chegar no lugar e não ter um local seguro para deixar minha bicicleta. Precisa muito de redução de velocidade, de fazer com que nós humanos a gente tenha o comportamento adequado. O Brasil já é signatário de acordos internacionais que tratam de sistemas seguros, de visão zero, da gente ter zero morte no trânsito. As ocorrências de trânsito, sinistros de trânsito são evitáveis. O que me traz aqui é saber da importância do cicloativismo, a importância da gente ser visto, da gente ser lembrado e da gente ser existente no planejamento das cidades, que infelizmente tira a vida de muitos ciclistas por não ter o nosso espaço respeitado. Então o cicloativismo é uma coisa muito importante e que merece uma junção desse nível, desse tamanho, e trazer um evento assim é muito importante para a gente conseguir ter esse respeito e fazer parte do trânsito de maneira segura, né? Teve gente que veio de muito longe, como esta colombiana que estava aqui. Nazaré Reales, professora e cicloviajante. Nosso objetivo principal como família era chegar ao Fórum Mundial da Bicicleta para compartilhar o que é a mobilidade sustentável e promover uma viagem em família de bicicleta. Este foi o objetivo principal. Saímos da Colômbia há 3 meses, fizemos Colômbia, Venezuela e todo o norte do Brasil, até aqui. A cicloviajante fez críticas à infraestrutura dos locais por onde passou. Temos vias em boas condições, mas temos lugares onde diminui o espaço para o ciclista. Não só para nós como família, mas em geral para o ciclista. É perigosíssimo, é muito difícil rodar porque não tínhamos alternativa. Esse é o único caminho, tínhamos que passar por aí. E é difícil. É colocar em risco a nossa vida, é colocar em risco os integrantes da nossa família, porque não temos uma via ou acostamento que nos permita rodar seguros e que os condutores identifiquem como espaço para o ciclista. Diversas imagens de ciclistas. O Brasil pode se tornar uma potência mundial em desenvolvimento econômico sustentável, mercado de crédito de carbono e energias limpas. Foi o que afirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele ponderou: precisamos de auxílio financeiro dos países desenvolvidos para que a conservação das nossas florestas aconteça. A perplexidade já se identifica num país que é líder na produção de café. Entrevista concedida à FEComércio São Paulo. De gado bovino, de frango, de celulose, de suco de laranja, ou seja, uma potência do agronegócio, e há milhares de pessoas passando fome com dificuldade de alimentação, né, básico de alimentação. Isso já é uma perplexidade, isso é inusitado. Então, no meio ambiente é a mesma coisa. Temos grandes e importantes biomas, o principal deles o bioma amazônico, ou seja, um grande ativo nas nossas mãos que impõe uma grande responsabilidade e que podem se transformar em ativos que gerem o desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem que compreender que nesse momento, nessa quadra histórica, nós temos uma oportunidade singular pelo tamanho que temos, pelas riquezas que temos, pelos biomas que temos e pela compreensão mundial de preservação do Senador Rodrigo planeta, Pacheco, enfim, PSD Minas Gerais, presidente do Senado Federal. E em todos os eventos, todos os momentos, se discute sempre isso, ou seja, isso foi estabelecido como uma prioridade. O Brasil tem uma oportunidade singular de fato, se tornar uma potência mundial a partir desses conceitos de desenvolvimento econômico sustentável, de mercado de crédito de carbono, de energias limpas, de novas tecnologias de geração de energia. Então, eu considero que é uma grande oportunidade para o Brasil. Mas, verdade seja dita, é muito bom também ter a oportunidade de recompor alguns conceitos, né? O Brasil, a despeito da liderança mundial que tem no agronegócio em diversos setores, toda essa liderança e todo esse desenvolvimento se dá
em cerca de 20% do nosso território. 66% do território nacional brasileiro é em estado natural, portanto preservado, o que revela que o Brasil não é um país com sanha de devastação a qualquer custo, né? Como países desenvolvidos da Europa fizeram na Revolução Industrial, desmataram suas florestas, se industrializaram, aumentaram o produto interno bruto, aumentaram suas riquezas per capita, e agora exigem de todo o mundo a preservação ambiental. Perfeito, nós estamos no mesmo planeta, todos nós temos que ter essa responsabilidade. Mas é muito importante que essa entrevista concedida à FEComércio São Paulo. Dos estados que se desenvolveram à base de sacrifício ambiental, com a compensação aos países em desenvolvimento, para que preservem as suas florestas, os seus biomas, os seus rios. E há já um acordo, inclusive, celebrado desde 2015, que diz que esses países desenvolvidos devem financiar os países em desenvolvimento em cerca de 100 bilhões de dólares ao ano para esta preservação, e isso até agora não foi feito. Portanto, não é uma responsabilidade só do Brasil, essa é uma responsabilidade de todos os países, que para além do discurso, que é o discurso de defesa do meio ambiente, do qual nós todos temos que aderir e estar juntos, mas para além do discurso, ter realmente efetividade na compreensão e na contribuição, para além também do Fundo da Amazônia, né, outras formas de compensação para que haja aqui essa preservação ambiental. E eventos como a liderança do BRICS, a liderança do G20, a sede da COP30 em Belém no ano de 2025, são oportunidades que o Brasil tem de chamar a atenção do mundo, de que nós temos essa tônica, essa lógica, que o governo federal tem essa lógica, o Congresso Nacional tem essa lógica, mas que nós precisamos da ajuda mundial para que isso aconteça. No final das contas, nós precisamos garantir que as pessoas que vivem nos biomas, vou citar o bioma amazônico, que uma família que vive num bioma amazônico... Senador Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, presidente do Senado Federal. Social dessas comunidades para a preservação, esse vai ser o mecanismo mais eficiente da preservação das nossas vegetações, dos nossos biomas, do que qualquer outro tipo de programa de aparelhamento de órgãos de persecução criminal, de órgãos ambientais, qualquer coisa do tipo. É a compreensão da sociedade de que aquela floresta em pé é mais valiosa do que ela derrubada. E para isso precisa de dinheiro, para isso precisa de recursos, precisa de planejamento, precisa ter vontade de instituições para que isso aconteça. Mas vejo uma grande oportunidade do Brasil, e nós já estamos concretizando isso no Congresso Nacional, com projetos como a regulamentação do mercado de crédito de carbono, um projeto acerca da transição energética, um projeto que aprovamos agora, foi recentemente sancionada pelo presidente Lula, a lei do hidrogênio verde. Então, nós temos o etanol, que é um produto nacional de alto valor ambiental, porque ele é sustentável. Então, biocombustíveis de todas as ordens. Então, nós temos realmente uma oportunidade muito boa para o Brasil se apresentar ao mundo como um país que tem grandes riquezas naturais, grandes riquezas minerais, e que todo esse desenvolvimento econômico está aderente a essa preservação ambiental e, com isso, atrair os recursos que nós precisamos para desenvolver no nosso país. Antigamente, uma pessoa não tinha nenhum pudor em abrir a janela do carro e jogar uma latinha de Coca-Cola na rodovia, né? Ou um negócio de cigarro. Então, a torneira ficava aberta a todo instante, ninguém se preocupava muito com isso. A gente se acostumou a ver cenas de indústrias. Eu me lembro de Cubatão, né? Aquelas chaminés escuras saindo das fábricas. A gente se acostumou com esse tipo de realidade. Hoje isso já é intolerável. Quando a gente vê uma cena dessa, especialmente o público mais jovem, tem já uma ojeriza a esse tipo de atitude, e isso é digno de nota, isso é maravilhoso, isso é formidável, que houve uma evolução. Senador Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, presidente do Senado Federal. 20, 30 anos atrás, e é o caminho que nós temos para ter um planeta melhor, com contenção do aquecimento global, cujo prognóstico era muito ruim, de aquecimento de 1,5 graus em 100 anos, e nós temos que conter isso. Então eu vejo com muito otimismo a humanidade, os brasileiros, as instituições dentro desse esforço comum de ter desenvolvimento econômico sustentável. Veja agora o que foi destaque no Brasil e no planeta no nosso Giro Ambiental. Uma pesquisa do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas mostrou uma perda de 60% da vazão do Rio São Francisco em 3 décadas. O estudo ainda constatou uma redução de 15% de cobertura vegetal na bacia hidrográfica somente no período de 2012 a 2020. As regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste são as mais afetadas pelo déficit hídrico no Brasil.
especialmente em Goiás, no Mato Grosso, em Minas Gerais e na Bahia. Grande parte do país completou 100 dias sem chuvas em agosto. Os dados são do CEMADEM. O monitoramento revela que na faixa que se estende do Acre e Amazonas até São Paulo e o Triângulo Mineiro, a seca começou ainda no segundo semestre de 2023. Alguns municípios vivem a condição por 12 meses consecutivos. O governo federal assinou um decreto de criação do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo para reforçar o enfrentamento às queimadas no país. O grupo vai compartilhar informações e propor ações de curto, médio e longo prazos. Animação com hexágonos e árvores em chamas. Queimadas. Imagem de vegetação em chamas. De acordo com dados do Monitor do Fogo MAP Biomas, os incêndios florestais já atingiram cerca de 11 milhões de hectares do território brasileiro só nos primeiros 8 meses do ano. Além dos milhares de focos de incêndios diários pelo país, muitos locais que não estão queimando acabam recebendo muita fumaça e fuligem transportadas pelos ventos, principalmente do norte para o centro-sul. Há denúncias de que parte das queimadas sejam criminosas. IBAMA e Polícia Federal investigam os casos. Diante do cenário alarmante, no dia 17 de setembro, os chefes dos 3 poderes da República se reuniram para uma análise da situação e o compartilhamento de responsabilidades. Uma das medidas anunciadas pelo presidente Lula foi a abertura de mais de 514 milhões de reais extras, autorizados fora da meta fiscal do ano pelo STF, para intensificar os combates aos incêndios. Com o recurso, vai ser possível a compra de equipamentos e a contratação de mais pessoal, por exemplo. Ele reconheceu que o país não está preparado para essa crise climática. 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Há uma movimentação no planeta e, se for verdade o que os cientistas falam, nós temos responsabilidade muita. Daí a necessidade da gente discutir com um pouco mais de profundidade propostas novas para cuidar do meio ambiente, comportamento novo nosso e, ao mesmo tempo, a gente começar a pensar mais seriamente na diminuição de gás de efeito estufa. O presidente do Senado acredita que há uma orquestração para incendiar o Brasil e afirmou que já há legislação para punir quem comete crimes ambientais. Todos os esforços imediatos do governo federal. Senador Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, presidente do Senado Federal. No sentido da contenção do fogo e da apuração de responsabilidades em tantos inquéritos quanto sejam necessários serem instaurados para poder punir essas pessoas, identificar e punir essas pessoas com a segurança pública envolvida dos estados e da União, e com a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário, que são fundamentais para a aplicação de uma lei penal que existe no ordenamento jurídico e que coloca à disposição dos órgãos de persecução criminal os instrumentos suficientes para poder combater esse tipo de criminalidade. Sem desconsiderar a necessidade eventual de um aprimoramento legislativo na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, eventualmente até no próprio Código Penal, no artigo 250 do Código Penal relativamente a incêndio, nós reputamos que o problema nesse instante não é legislativo. No dia 16, a presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadora Leila Barros, acompanhou de perto o trabalho de combate ao incêndio de grandes proporções que tomou conta do Parque Nacional de Brasília desde o dia anterior. Uma fumaça densa cobriu o céu nas localidades próximas, causando transtornos, como o cancelamento de aulas em escolas e universidades. Está muito quente, a umidade está muito baixa. Senadora Leila Barros, PDT, Distrito Federal, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. O presidente do ICMBio disse que a suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado. A Polícia Federal, inclusive, Mauro Oliveira Pires, presidente do ICMBio.
porque a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, né? Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime, né? A senadora Leila protocolou um projeto de lei para endurecer penas aos crimes ambientais. Essas ações criminosas, se Senadora forem Leila dolosas, Barros, nós PDT, vamos aumentar, Distrito Federal, a presidente pena da que hoje Comissão de de Meio 2 a Ambiente. 4 anos para 3 a 6 anos e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter, nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa. Você sabe o que é biopirataria? Dá uma olhada nessa animação que preparamos para explicar para vocês. Biopirataria é a exploração ilegal de recursos naturais e biológicos e de conhecimentos tradicionais dos povos da floresta para a obtenção de lucro financeiro, fazendo com que a biodiversidade deixe de ser um bem comum local e se torne propriedade privada. Alguns exemplos são o tráfico de animais, a comercialização de princípios ativos de plantas e o aprimoramento de informações da população indígena sem autorização do Estado. Além de gerar prejuízos econômicos a um país, esses tipos de crime também causam impactos ambientais, já que a extração dos recursos naturais em desacordo com as regras pode colocar em risco a biodiversidade de uma área. A Convenção da Diversidade Biológica é um documento com normas sobre o uso e a proteção da biodiversidade em cada país signatário. Até maio de 2023, 168 países haviam assinado e ratificado a convenção. O programa Jovem Senador traz todos os anos 27 alunos do ensino médio para terem a experiência de trabalhar como um senador da República de verdade aqui em Brasília. Veja agora no Ecoar o que a galerinha da edição 2024 anda pensando sobre o meio ambiente. Jovens segurando bandeiras de seus estados. Uma juventude preocupada com o futuro e engajada pela preservação do planeta. Essa foi uma das mensagens passadas pelos jovens senadores da edição deste ano. Das 3 propostas apresentadas e aprovadas por eles, uma delas proíbe a aplicação aérea de agrotóxicos em povoações, áreas urbanas, vilas, escolas, serviços de saúde, mananciais de captação de água e unidades de conservação. A contaminação por agrotóxicos é aplicado por meio aéreo, é problema grave e preocupante no Brasil. Kailane Cristina Gomes Bastos, jovem senadora do Rio de Janeiro. Afirma-se que a nuvem de veneno, segundo estudos e perícias internacionais, pode alcançar entre 10 quilômetros e 30 quilômetros da faixa de voo onde os produtos foram aplicados. A minha intenção legislativa foi sobre o meio ambiente, essa pauta de cuidarmos Letícia do meio Pimenta Majeski, jovem senadora do Mato Grosso. Porque nós não estamos mais em aquecimento global, né? Estamos em ebulição global. Além dessa proposta que passou por votação e foi encaminhada para análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, alguns dos estudantes falaram sobre os problemas ambientais sofridos pelos seus estados e regiões. Está sendo marcado principalmente por uma seca muito grande. Pará. No ano de 2023, teve o episódio da seca, o estado que mais ficou marcado com isso foi o estado do Amazonas. Renan Bastos Nogueira, jovem senador do Pará. Acontecia há mais de 100 anos e este ano nós temos um alerta de preocupação muito grande, porque seria uma época de inverno para a gente e os rios não atingiram os níveis esperados, tivemos praia basicamente o ano todo, ou seja, a seca desse ano tende a ser muito pior. Além da seca, em alguns estados como no Acre, muitos alagamentos, então é uma região de extremos, enquanto em alguns lugares a seca extrema, em outros lugares o alagamento que destrói casas, moradias, terras, as queimadas e a poluição causada pelos seres humanos nos nossos rios, nos nossos lençóis freáticos e nas nossas florestas. Todos nós somos agentes da justiça climática no nosso país, principalmente a região norte, dando destaque para o povo amazônico. Mas cabe muito ao poder público, aos grandes chefes de Estado, principalmente tomar medidas sobre o agronegócio, os garimpos ilegais, que às vezes atuam de forma irregular,
muitas vezes os portos de escoamento. Então é uma honra muito grande, mas também uma tristeza enorme pela nossa cidade de Belém. Tem muitos lixos pela cidade de Belém. Agora estamos em uma constante transformação da cidade para receber. Muitas pessoas estão animadas porque vai ser uma oportunidade. COP30 Belém 2025. Para o nosso turismo, para as nossas comunidades tradicionais. Então, lá na minha cidade de Santarém, que é na região oeste, também estamos nos preparando com algumas conferências, na qual, inclusive, eu participei ano passado do seminário Voz do Tapajós para a COP30. Então, muita gente em todo o estado, e eu acredito que em toda a região, está se preparando para este maravilhoso evento que vai trazer muita visibilidade para a nossa Amazônia, para o nosso estado e para o nosso país. Imagens das enchentes no Rio Grande do Sul. Eu acredito que isso vem de vários fatores, inclusive do nosso comportamento. Eu acredito que o ser humano ele deve respeitar o meio ambiente. Andriele Camargo de Oliveira, jovem senadora do Rio Grande do Sul. Atingir, assim como atingiu o nosso estado. A região sudeste enfrenta demasiados problemas em relação à questão ambiental. Alguns dos problemas é o desmatamento para geração de energia termoelétrica, a poluição dos rios através do esgoto não tratado. Algumas soluções são criar novos métodos Manuela de energia, Oliveira dos Santos, jovem senadora de São Paulo. Também. Outra solução para o tratamento de rios que são poluentes pelo esgoto seria investir realmente no saneamento básico, colocar isso em todas as cidades, realmente investir nisso e aplicar para todos. A juventude está trazendo uma nova visão tanto na política quanto em questões sociais e também na questão ambiental. Como nós estamos vendo constantemente e diariamente essas questões, poderemos trazer novas visões e trazer nossa bagagem e trazer novas políticas públicas que realmente são concretizadas e aplicadas no nosso cotidiano. Os jovens têm que se inserir na política, os jovens têm que levantar, se inserir em locais de debate, questionamentos e etc. Então é muito importante que os jovens virem cada vez mais ativistas climáticos em um bom sentido, que defendam a terra, que defendam as florestas, os rios, os povos tradicionais, e que isso é uma forma de preservar o nosso futuro, o futuro das próximas gerações, o futuro dos nossos filhos e dos nossos irmãos. Imagem de rio e o sol se pondo. Jovens aplaudindo. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o youtube.com/TV Senado. Ecosenado. Os créditos entram em tela. TV Senado 2024. Senado 200 anos.